Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e hoje é a aula final do curso básico de After Effects que eu trouxe para vocês aqui no canal, mas não precisa ficar triste porque eu vou continuar postando os tutoriais de After Effects, só não vou postar mais nesse formato de aulas. Eu já vou deixar aqui na descrição uma playlist chamada Dicas de After Effects para você acompanhar mais tutoriais práticos e evoluir ainda mais nessa ferramenta. Nessa aula final, nós vamos ver atalhos e dicas muito úteis para você trabalhar com After Effects. Então, se você quer aprender, assista até o final. E eu peço que você não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal para você receber mais conteúdos sobre este software incrível, beleza? Dito isso, vamos à aula! Bom galera, já aqui na tela inicial do After Effects, o primeiro atalho que eu vou utilizar é justamente para criar uma nova composição. Esse atalho funciona apertando as teclas Ctrl mais N. Então apertando Ctrl N vai abrir aqui o painel para a criação de nova composição. Eu vou criar aqui uma composição com 1920 por 1080 pixels e vou deixar aqui com 5 segundos e fundo branco. Depois vou apertar aqui em OK. Com a minha composição criada, eu vou criar um sólido aqui no meu fundo. No caso, eu vou selecionar a elipse. Depois eu vou clicar com a tecla Shift pressionada e vou criar aqui a minha elipse nesse fundo. Beleza? Agora eu vou colocar aqui uma cor de preenchimento. Vou colocar aqui um verde. E vou tirar aqui o meu contorno, vindo aqui em cima e arrastando. Prontinho, aqui já está como eu queria. Eu vou deixar ela aqui centralizada. Agora eu vou vir aqui do lado esquerdo e vou clicar nessa seta para retrair todos os meus parâmetros aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como usar os parâmetros isoladamente, apertando algumas letras aqui do seu teclado. Para isso é só você pensar na inicial de cada parâmetro. O Position, por exemplo, começa com a letra P, então apertando a letra P eu vou ter aqui o parâmetro de posição isolado para eu trabalhar. Depois, para assumir com ele, é só apertar novamente a letra P. O Rotation é a letra R de rotação, mas você deve sempre pensar na palavra em inglês. O Scale, que é a escala, é a letra S. Então apertando aqui ele aparece, apertando novamente ele some. E a opacidade é o único diferente, é só você pensar na palavra T de transparência. Apertando a letra T vai aparecer aqui a opacidade para você trabalhar e apertando novamente vai sumir. Eu vou deixar o P selecionado da posição e vou criar um keyframe aqui no início. Clicando aqui no meu reloginho, vou mover a minha agulha um pouco mais para frente e vou arrastar o meu objeto aqui com a seleção e vou apertar a tecla Shift para ele arrastar de uma forma reta, até aqui do lado. E perceba que ele criou mais um keyframe. Agora eu vou ensinar um atalho para vocês suavizarem esse movimento. Se eu vier aqui e colocar aqui no meu preview, você vai ver que ele faz um movimento um pouco rígido, justamente porque eu não adicionei nenhum efeito. Mas selecionando aqui os meus dois keyframes com a tecla Shift pressionada, eu vou apertar o atalho F9. Apertando aqui a minha tecla F9, você vai ver que o formato dos keyframes aqui vai mudar e ele vai fazer uma suavização do meu movimento. Perceba que apertando a minha RAM Preview que ele já ficou mais suave. Eu vou até dar uma afastada nesse segundo keyframe para ele fazer um movimento um pouco mais devagar e vocês verem melhor. Prontinho. Agora eu vou selecionar novamente os dois keyframes com a tecla Shift pressionada e vou apertar a tecla Alt, mantê-la pressionada e dar dois cliques em qualquer um dos keyframes. Aqui ele vai mostrar essa caixinha que eu consigo modificar os parâmetros para melhorar a velocidade de entrada e saída do movimento. Eu vou colocar 65 aqui dos dois lados, que é um parâmetro que eu gosto, e vou dar o OK. E agora perceba aqui que ele vai fazer uma suavização, tanto na entrada quanto na saída. Então já ficou um movimento até melhor. Dá para melhorar ainda mais. Se eu quiser, eu posso vir aqui e utilizar o Motion Blur, simplesmente clicando aqui na opção embaixo do Motion Blur e habilitando, e aqui em cima habilitando também no Enable Motion Blur. Depois disso você vai ver que quando eu apertar a minha RAM Preview, ele vai fazer um movimento ainda melhor, dando um desfoque aqui na entrada e na saída. Prontinho, já ficou bem mais suave do que aquele movimento rígido inicial. Então esses atalhos e dicas aqui ajudam bastante.
Um atalho que eu utilizo muito, principalmente quando eu estou fazendo animação, é o Ctrl Y. Apertando o Ctrl Y, você vai poder criar um sólido aqui no seu arquivo. Eu vou mudar a cor desse sólido aqui, vou colocar um amarelo, um pouco mais clarinho. Depois eu vou clicar nessa opção Make Comp Size, que assim ele vai fazer um sólido do tamanho do meu arquivo que eu criei. Depois vou dar um OK, perceba que ele já fez o sólido. Eu vou clicar com o botão esquerdo e arrastar aqui para baixo da minha forma. E aqui eu já tenho o meu sólido criado. Beleza? Agora, se eu quiser criar uma Adjustment Layer, que é uma layer de ajuste, eu posso apertar o atalho Ctrl Alt Y. Perceba que apertando esse atalho ele já criou a minha layer de ajuste aqui. Eu vou colocar um efeito aqui preto e branco. Então se eu digitar aqui na aba Effects e Presets Black, ele vai aparecer aqui com o efeito Black and White. Se o seu estiver em português, preto e branco. É só digitar. Eu vou clicar e vou arrastar para cima da minha Adjustment Layer. Perceba que aqui ele já vai ficar preto e branco. Assim eu não estou modificando as propriedades das minhas formas que eu criei. Somente estou fazendo uma camada por cima delas. Então clicando aqui no olho, eu consigo visualizar sem a camada e com a camada. Beleza? Então o Adjustment Layer é um recurso muito importante dentro do After Effects para você trabalhar com edição. Agora eu vou excluir essa Adjustment Layer apertando Delete com ela selecionada. Vou selecionar aqui o meu objeto do fundo, que é o sólido, e vou movimentar ele para qualquer lado, só para mostrar aqui um atalho para recentralizar esse objeto na prancheta. Esse atalho é o Ctrl Home. Apertando o Ctrl Home, ele vai recentralizar. Beleza? Mas aqui o Anchor Point precisa estar centralizado. Se você movimentar o Anchor Point, ele vai colocar aqui o objeto em uma outra posição. Beleza? Outro atalho muito útil é no caso se você estiver com a Pen Behind Tool selecionada. Caso você movimente aqui o seu Anchor Point para algum ponto da tela, você pode recentralizar apertando o atalho Ctrl Alt Home. Apertando esse atalho, ele vai recentralizar o Anchor Point. Isso aqui é muito útil para quem está trabalhando com edição. Se eu quiser duplicar objetos aqui dentro do After Effects, por exemplo, vou selecionar aqui o meu círculo. Se eu quiser duplicar, é só apertar o atalho Ctrl D. Perceba aqui que ele já duplicou a minha camada. Eu vou excluir essa camada nova que eu criei. E agora se eu quiser cortar uma camada, eu vou selecionar aqui essa minha primeira camada e colocar a minha agulha um pouco mais para frente. Se eu quiser cortar esse objeto em dois, é só apertar o atalho Ctrl Shift D. Apertando o Ctrl Shift D, ele vai fazer o recorte. Agora eu vou voltar aqui apertando o Ctrl Z. Beleza? Um outro atalho legal para se trabalhar aqui no After Effects é o atalho de movimentação da agulha de frame em frame. Eu vou aumentar um pouco aqui para vocês verem os frames. E se eu apertar o atalho Ctrl e a seta para o lado direito, ele vai movimentar de frame em frame para o lado direito. Se eu apertar Ctrl e a tecla para o lado esquerdo, a seta, ele vai movimentar de frame em frame para o lado esquerdo. Beleza? É um atalho muito útil aí para você que está trabalhando com ajustes finos, que precisa fazer aquele detalhe que só dá para fazer aproximando. Esse atalho aqui é muito útil. Para você que usa as versões mais recentes do After Effects, no caso aqui eu estou utilizando o CS6, você também pode usar as teclas Page Up e Page Down para fazer esses ajustes finos. Beleza? Outro atalho muito útil também é para você salvar a sua composição. Esse atalho é o Ctrl S. Se você não tiver salvo o seu documento ainda, como aqui eu não salvei, ele vai me dar a opção de salvar aqui na pasta. Eu posso colocar aqui em salvar. Como eu já salvei aqui o meu arquivo no computador, nas próximas vezes que eu apertar aqui o Ctrl S, ele vai salvar automaticamente na pasta que eu tinha selecionado. Outro atalho muito útil é o Ctrl M. Apertando Ctrl M de mão, ele vai adicionar a fila de renderização. Então é um atalho rápido para você renderizar aqui o seu arquivo. Só selecionar as configurações, a saída, né, onde você quer salvar o arquivo e depois clicar aqui em Render. Beleza? Eu posso dar um clique aqui e como a minha layer está azul, eu posso trocar e colocar verde. Eu costumo deixar da mesma cor do objeto. Aqui também. A minha layer está vermelha, eu posso clicar aqui na caixinha vermelha e vou colocar aqui para o amarelo, que é a cor do meu fundo. Perceba que assim eu consigo diferenciar as minhas layers. Então isso aqui é muito útil para você que está trabalhando com o After Effects. Outra coisa interessante é você trabalhar com camadas isoladas.
Não se assusta se você der 2 cliques em uma camada. Eu vou dar 2 cliques aqui no meu sólido e ele aparecer assim, em uma camada separada. Você pode deixar assim, porque vindo aqui em cima você consegue voltar para a sua composição, clicando aqui do lado esquerdo, ou consegue voltar aqui para a sua camada isolada. Ou se você quiser, você pode clicar com o botão direito e vir aqui em fechar painel para manter somente a sua composição. Agora uma outra dica simples aqui, mas que pode ajudar muita gente. Sempre que aparecer esse aviso vermelho na tela, quando você for dar o preview, significa que a sua tecla Caps Lock está ligada. Então não precisa se assustar. É só você desabilitar a tecla Caps Lock e ele vai voltar aqui normal e você vai poder dar o seu preview na imagem. Beleza? Não tem nada de errado nisso. É apenas a forma do After Effects te avisar que a tecla está ligada. Agora uma última dica que é muito boa para quem está iniciando no After Effects. Às vezes você acaba se assustando porque você modificou o layout sem querer, tirou algum painel aqui do lugar. O After Effects ele te deixa bem livre para você fazer esse tipo de coisa. E às vezes a gente faz sem querer e não sabe como voltar ao layout inicial. E para isso é bem simples, é só você vir aqui nessa opção Workspace, que fica aqui na parte de cima, no canto superior direito, clicar aqui em Standard, no caso essa é a que eu estou usando. Então eu vou clicar aqui embaixo em Reset Standard. Depois vou clicar aqui para confirmar em Yes, e ele vai voltar para o meu layout inicial como estava, e não vai afetar em nada a minha composição. Então você pode utilizar sempre que você estiver com a sua workspace bagunçada ou você tirou algo do lugar, vem aqui em cima e coloca em reset, beleza? Eu agradeço demais a você que acompanhou esse curso até aqui e eu vou deixar aqui na descrição a playlist com todas as aulas do curso e também a nova playlist com as dicas de After Effects na prática, beleza? Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal para você receber mais conteúdo como esse. E não se esqueça de ver as recomendações que estão aí na descrição. Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!